Olá, familiares e catequizandos, a todo o povo de Deus que está nos assistindo hoje. Hoje nós vamos continuar nossa catequese virtual com o tema Somos Igreja, Povo de Deus. Ele está no capítulo do nosso livro Crescer em Comunhão número 3, nosso capítulo 4, tá ok? E esse tema, ele vem nos falar que nós somos povo de Deus e que a igreja ela vai além dos tijolos e da construção física, do templo em si. A igreja somos nós, né? A igreja somos nós, seguidores de Jesus. E a porta de entrada para essa igreja que somos nós é o batismo. Então nós vamos falar um pouco disso hoje. Para que nós possamos falar sobre isso, nós vamos pegar a nossa Bíblia em Atos 2, versículos de 38 ao 47. Pedro lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: Salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, o que nós podemos entender desse trecho da Bíblia que veio nos trazer essa reflexão hoje? Aqui fala, né? Nós já falamos que o batismo é a porta de entrada para a igreja, essa igreja que somos nós. E aqui vem falando, né? Que Pedro exortava a comunidade e falava com eles para que eles se arrependessem. E a partir do momento que eles se arrependessem, eles seriam batizados em nome de Jesus. E a partir daí, eles seriam perdoados dos seus pecados e receberiam os dons do Espírito Santo. Para que isso? Porque a partir do batismo, nós recebemos esse dom do Espírito Santo, somos perdoados do nosso pecado, para que nós possamos construir o reino de Deus, para que nós possamos seguir o caminho que Jesus deixou para nós. Então, nós precisamos desse batismo para que nós sejamos capacitados a construir esse reino de Deus. Por isso que o batismo é a porta de entrada da igreja. E aqui vem falando também que essa promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor. O que quer dizer aqui? Quer dizer que todos nós somos chamados a seguir o Senhor, porque essa promessa é para vós todos, mesmo os de longe. Quem são os de longe? Os de longe são as gerações seguintes. Ele professou isso lá naquela época, anos atrás, e disse que até os de longe, até nós, a nossa geração, também foi exortada
a seguir os caminhos de Jesus, a construir o reino de Deus. E aí, para isso, nós precisamos da conversão, nós precisamos nos arrepender e mudar de vida e mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, seguindo como padrão aquilo que Jesus nos orientou, aquilo que Deus nos orienta através da sua palavra. Além disso, nesse texto, a gente tem falando sobre a comunidade, as comunidades que se formaram a partir dessas pessoas que se converteram e foram batizadas em nome de Jesus. Qual era a característica dessas comunidades? Elas se caracterizavam pelo serviço ao outro, pelo bem-estar do outro. Cada um se preocupava com todos e não consigo mesmo. Eles estavam ali para servir e para garantir que todos estivessem bem. Eles se reuniam para partilhar o pão. Que partilha do pão era essa? Era a Eucaristia que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou. Então, eles se reuniam para partilhar o pão, eles se reuniam no templo, que hoje nós chamamos de igreja, mas eles, enquanto comunidade, formavam aquela igreja, amando uns aos outros, servindo uns aos outros e praticando aquilo que Jesus deixou para eles, praticando aquilo que Pedro e os apóstolos estavam levando para eles. Porque essa passagem bíblica, ela acontece depois da ressurreição de Jesus, que depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos recebem o Espírito Santo e são capacitados a anunciar a palavra de Deus, a testemunhar tudo que eles viveram junto com Jesus. Então, eles dão esse testemunho fiel aqui, eles praticam isso tudo e assim eles levam todo aquele povo a se converter à palavra de Jesus. É o que acontece nesse trecho. E então, pensando nisso, é importante que nós possamos nos perguntar. Aqui fala, mais ou menos 3.000 adeptos foram cativados pelas palavras de Pedro, né? Que está escrito aqui, ó. Aqui no finalzinho. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Por que isso aconteceu? Por que foi um número tão grande assim? Vocês conseguem imaginar? Foi um número tão grande porque Pedro e os apóstolos, eles vivenciavam de todo o ser, de todo o coração, aquilo que Jesus pediu, aquilo que Jesus ensinou. Eles testemunhavam com a vida deles. Quando nós testemunhamos com a nossa própria vida, com o nosso próprio coração, isso tem um valor, uma amplitude muito maior do que quando a gente simplesmente fala por falar. Quando as pessoas são capazes de ver em nós, exalando em nós o testemunho de vida, a gente consegue converter os corações. Muito mais do que falando e divagando e dando notícias ou leis e etc. Quando a gente vivencia isso de todo o coração, a nossa própria vivência converte. Nós não precisamos convencer, porque esse convencimento, ele não sai da nossa boca, ele sai da nossa vida como um todo. Quando nós entendemos e praticamos isso, quando isso vem de dentro para fora, a gente converte. A gente não, o Senhor através de nós. E aí eu pergunto também a vocês, qual o exemplo que essa comunidade, essa primeira comunidade, deixa para nós? Nós temos aqui como exemplo uma comunidade que se preocupa com o próximo, que constrói junto o reino de Deus, que serve ao outro, que se preocupa com as dificuldades do outro e que ajuda o outro a crescer, para que todos possam crescer juntos no amor de Deus. Esse é o maior exemplo que nós temos aqui. E o exemplo de seguirem sempre o caminho que Jesus deixou. Então, nós vamos pensar a partir daqui, aquilo que nós já dissemos lá no início, né? O que é essa igreja? Nós temos a igreja comunidade e nós temos a igreja templo.
A igreja comunidade, como eu disse, ela vai muito além da construção. A igreja comunidade somos nós, né? Que construímos a cada dia o reino de Deus. Somos nós que fomos batizados e que assim recebemos um compromisso e uma missão. Nós temos esse compromisso com Jesus, construir o reino de Deus. E a igreja templo, né, que é a construção, ela é o lugar de encontro da comunidade, ela é o lugar de encontro desse povo de Deus, para que lá nós possamos principalmente louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz por nós e por Jesus estar sempre no meio de nós, nos acompanhando nesse trajeto da construção do reino de Deus. E então, nesse caminho dessa construção do reino de Deus, tudo que Jesus fez por nós, Ele nos ensina que Ele está junto conosco a todo momento. Ele está presente no meio de nós a todo momento. E nós falamos também dessa questão da igreja comunidade, né? De não só igreja templo, mas igreja comunidade, que somos todos nós. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês. Nesse tempo de quarentena, né? Nesse tempo de pandemia, nós somos convidados a refletir. Se a igreja, ela vai além do templo, se a igreja somos nós estamos vivendo um momento muito especial de reconstrução dessa igreja comunidade, dessa igreja dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Nós estamos tendo a oportunidade de transformar verdadeiramente a nossa família, a nossa casa, num templo de Deus, na verdadeira igreja do Senhor. Nós temos a oportunidade de estarmos em família, dentro da nossa casa, de vivermos essa Eucaristia do Senhor, assistindo à Santa Missa, por qualquer mídia social que esteja disponibilizando essa Santa Missa. Nós temos esse privilégio de refletir e de colocar em prática essa igreja do Senhor dentro do nosso lar. Isso é o que é o mais importante, porque a igreja começa dentro do nosso lar. A igreja tem que começar em família. Ela é a família é a primeira igreja, é a nossa primeira igreja. Ela precisa ser a nossa primeira igreja, para que assim nós possamos servir ao Senhor em todos os lugares onde nós passarmos. Jesus deu à nossa igreja, deu à Igreja Católica, a autoridade para nos guiar rumo a esse reino de Deus. E para que a gente seja bem guiado, para que a gente tenha um norte rumo ao reino de Deus, a igreja fez para nós os mandamentos da igreja. São 5 mandamentos da igreja. Esses mandamentos, eles foram instituídos para nos ajudar a bem viver esse caminho para o Senhor. E eles são os mandamentos principais que devem guardar e zelar a nossa vivência com o Senhor. Quais são eles? O primeiro mandamento da igreja, ele fala que nós precisamos guardar os domingos e festas litúrgicas, frequentando a missa inteira e nos abstendo do trabalho no dia de domingo, né, dos serviços laborais, porque é o dia do descanso, é o dia do Senhor, é o dia para o Senhor, para louvar o Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. O segundo mandamento da lei de Deus vem nos falar da importância de confessar-se ao menos uma vez por ano. Esse mandamento, ele fala dessa reconciliação que nós devemos ter com o Senhor, né? Para estarmos na graça de Deus, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. Então a igreja fala no segundo mandamento da igreja que nós precisamos nos confessar ao menos uma vez por ano. O terceiro mandamento da igreja vem nos falar que é necessário receber o sacramento da Eucaristia, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus, ao menos na Páscoa. Por quê? É o sacramento da Eucaristia, é o corpo e sangue de Jesus que nos alimenta e que nos fortifica na fé. Então nós precisamos, pelo menos pela Páscoa do Senhor, na ressurreição de nosso Senhor, receber esse sacramento.
é de fundamental importância para a nossa saúde espiritual, para a nossa construção espiritual. O quarto mandamento da lei de Deus vem falar de jejuar e abster de carne, conforme a igreja orienta. Aqui no Brasil, nós temos a orientação de fazer esse jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Esse jejum e essa abstinência, como funcionam? Abster de carne é, de fato, não comer a carne nesses dias. E o jejum é nos alimentarmos o mínimo possível para a nossa sobrevivência, para que nós para a gente não sentir mal, para a gente não ter mal-estar, sem excesso. Não são dias de se comer por prazer, de se comer para satisfazer o corpo e a carne. São dias que nós devemos comer o mínimo apenas para garantir a nossa sobrevivência. Um café da manhã pequeno, leve, um almoço singelo, sem sobremesa, sem beliscos durante o dia. Por quê? Para que nós possamos, aos poucos, dominar a nossa vontade, dominar as coisas da carne e estarmos atentos sempre às coisas do alto, às coisas do Senhor. Esse é o fundamento maior desse quarto mandamento. O quinto mandamento da igreja vem nos falar da importância de ajudar a igreja em suas necessidades. A igreja precisa ser ajudada, nós precisamos servir a igreja, assim como ela nos serve. Em quais necessidades? Necessidades materiais, necessidades financeiras, sim, e também necessidades de evangelização, necessidades do nosso serviço, de estarmos dispostos, prontos a servir a igreja e a trabalhar por essa igreja para construir o reino de Deus. Essa também é uma necessidade da nossa igreja. Nós devemos ter consciência, gente, de que o segundo mandamento e o terceiro mandamento da igreja, que é o de confessar ao menos uma vez no ano e receber a Eucaristia ao menos pela Páscoa, eles são mandamentos que nos falam dessa necessidade mínima, uma vez ao ano, tanto da Eucaristia quanto da confissão. Mas vamos pensar, nós nos alimentamos de comida apenas uma vez ao ano? Nós nos limpamos, nos lavamos da sujeira do nosso corpo apenas uma vez ao ano? Não é possível, né, gente? A gente se suja todos os dias, a gente precisa de alimento todos os dias. Então é importante que nós possamos refletir sobre essa necessidade de estarmos em comunhão com o Senhor sempre, dessa confissão e dessa comunhão da Santa Eucaristia, ter uma frequência maior, dessa frequência à missa todos os domingos, porque é isso que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Nós precisamos alimentar e limpar o nosso corpo, mas nós precisamos alimentar e limpar o nosso espírito. Por favor, não nos esqueçamos disso. Então, nós temos aqui trabalhando neste tema, a igreja como comunidade viva, né? A igreja não é um templo estático, imóvel, né? A igreja não é isso. A igreja, ela é uma comunidade viva. Ela precisa ser uma comunidade viva, uma comunidade em ação, buscando o povo de Deus e construindo o reino de Deus a cada dia, vivendo no amor e servindo ao próximo. Para isso, nós precisamos pensar. Cada um de nós, através do batismo, somos chamados a construir essa igreja. Então, cada um de nós é um tijolo nessa construção. Cada um de nós que se une à igreja é um tijolo nessa construção. Se um de nós não participar dessa construção, vai ficar aquele buraquinho do tijolo vazio. E essa parede, essa construção, não vai ter tanta firmeza. Sabe por que o buraco vai ficar vazio? Porque nós somos insubstituíveis. Nós fomos feitos por Deus especiais. Cada um é único perante Deus. E como nós somos únicos perante o Senhor deu também a cada um de nós uma missão única, uma missão pessoal. Ninguém pode cumprir a nossa missão por nós. Apenas nós mesmos podemos fazer e cumprir a missão que o Senhor deixou para nós. Então, que nós tenhamos essa consciência.
Você quer a igreja do Senhor com um buraquinho faltando? Sem firmeza? Porque quando tem um buraquinho a gente perde a firmeza, não é assim? Você quer isso? Eu não quero. Então vamos fazer a nossa parte, vamos assumir nossa missão diante da igreja, diante do Senhor, diante da construção do reino de Deus. Tudo bem? Então vamos fazer uma oração neste momento para pedir a Deus que nos oriente nessa missão. Senhor, nós humildemente vos pedimos, assim como deixaste o Espírito Santo para os apóstolos, para os guiar na construção das primeiras comunidades católicas, que o Senhor venha com seu Santo Espírito nos ungir neste momento, para que nós sejamos verdadeiramente apóstolos do Senhor, que nós assumamos a nossa missão de batizados para a construção do reino de Deus. Obrigada, Senhor. Então, hoje nós ficamos por aqui. Espero vocês no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Tchauzinho.